Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença, desde já. Este que é o 18º webinar do Programa Comércio Digital da ACEPI. Dizer que nós continuamos com esta agenda do webinars. Este é o 18º, como eu estou a referir. Hoje a minha introdução vai ser mais curta, hoje não me vou alongar muito, costumo apresentar o Programa Comércio Digital e dizer o que é que nós fazemos aqui, aquilo que nós estamos a fazer, as nossas iniciativas, no fundo, mas hoje, como temos connosco o Presidente da ACEP, o Dr. Alexandre Nilo da Fonseca, ele vai falar também um pouco sobre isso no final da apresentação dele, para não nos repetirmos e para também não estarmos aqui a amassar-vos com demasiada informação. Desde já digo que nós somos uma iniciativa da ACEP, portanto, existimos desde 2018, a nossa grande missão é capacitar empresários, comerciantes e microempresários e empreendedores portugueses, no fundo, para estas questões do digital, para o comércio digital, como o próprio nome indica do programa, marketing digital e economia digital. Temos, de momento, o apoio, contamos com o apoio desde o início da República Portuguesa, o Ministério da Economia e da Transição Digital, a CCP, somos cofinanciados pelo Compete 2020, pelo Portugal 2020 e pela União Europeia. Contamos com parceiros institucionais, a .pt, que é a entidade responsável pelo registro dos domínios de topo portugueses, a Bytalk, que é uma empresa especializada, no fundo, em marketing digital para pequenas e médias empresas, e a Câmara Municipal de Viana do Castelo. Contamos com os patrocinadores Master, a Mastercard, a DPD, a CIBS e o CTT, como patrocinadores principais a Millennium BCP, a NOS, a SAG, e contamos ainda também com o apoio da DHL. Isto porque nós procuramos, no fundo, parceiros que vos dessem soluções para esta vossa jornada digital, para esta vossa transformação e revolução digital. No fundo, para vos facilitar a vida e para vos ajudar. Temos também disponível uma academia, que é a Academia de Comércio Digital, que está disponível em academiacomérciodigital.pt. Basicamente é um curso que vos ensina os principais conceitos sobre marketing digital, economia digital e comércio digital. Podem fazer à distância de um clique, em segurança, em vossas casas. São 7 videoaulas, tem exames e tem testes que depois oferem os conhecimentos e, no fundo, aprova ou reprova os alunos e os formandos, mas é algo que aconselho, mesmo para reciclagem de conteúdos e de conhecimentos. Dizer também ainda que estamos com esta grande iniciativa que são os webinars, temos um webinar gratuito por semana, às vezes quando as temáticas assim o pedem, como foi o caso da Black Friday, tivemos mais do que um por semana, na semana passada. Se ainda não viram, aconselho a que vejam esse webinar, como preparar campanhas para a Black Friday, essa Black Friday que já está aí mesmo à porta, dia 25 de novembro. Dizer para se inscreverem, inscrevam-se na nossa agenda, nos nossos webinars, vão receber também algumas novidades, subscrevam a nossa newsletter, sigam-nos nas redes sociais, seja Facebook, Instagram, LinkedIn. Estamos também disponíveis num canal do YouTube. Estes webinars estão todos a ser gravados e vão estar disponibilizados também nesse canal do YouTube. Interrompi então agora o meu compartilhamento de ecrã, a minha partilha de ecrã, para dar a palavra, então, sem mais demoras, a Alexandre Nilo da Fonseca, Presidente da ACEP, dizer que hoje temos também connosco Luís Torres, que é consultor e formador de marketing digital e na fábrica de startups. Alexandre, muito obrigado. Avançamos então. Obrigado, Luís. Obrigado a todos os que se juntaram a nós hoje para este webinar. Queria agradecer a vossa presença. É sempre importante podermos partilhar toda esta informação. Aliás, a ACEPI, que faz este ano 20 anos, começámos a trabalhar nestas áreas no ano 2000, no longínquo ano 2000, e desde então muita coisa mudou, e muita coisa mudou desde que esta pandemia começou. É perfeitamente evidente que muitas das coisas que, enfim, muitas das pessoas diziam que não era possível fazer, nos últimos meses tem-se verificado que é de facto, faz parte deste novo normal que nós de facto temos. Eu vou aqui partilhar uma apresentação e vou exatamente começar. Então, tenho aqui também os meus contactos, por se porventura quiserem, depois da sessão, continuar enfim, algumas trocas de impressões ou ao longo dos tempos, estou sempre disponível para aquilo que acharem necessário. Queria aqui dizer-vos que uma das coisas que é perfeitamente evidente é as alterações que o Covid provocou. Eu vou aqui só fechar a minha câmara para reduzir aqui a pressão sobre as redes. Isto é sempre uma recomendação que as telecoms têm vindo a fazer, no sentido de também não estarmos sempre a consumir banda larga. Mas dizia-vos eu que é muito evidente e o estudo que a ACEPI apresentou e que eu vos vou mostrar aqui um excerto
que apresentou no Portugal Digital Week, que foi agora no final do mês de outubro, veio a confirmar muito daquilo que nós já tínhamos, enfim, empiricamente verificado e que veio confirmar-se agora com os resultados do estudo, é que o Covid veio acelerar em muito, alguns dizem que são 5 anos, 10 anos, enfim, não sei exatamente quantos serão, mas claramente, e os estudos, a ACP faz este estudo desde há 10 anos, e portanto podemos aqui de alguma forma aferir o impacto que esta pandemia teve na economia portuguesa e na economia geral. Isto não foi só, a ACP faz parte de uma associação europeia e aquilo que nós verificámos aconteceu também noutros países da Europa e também do resto do mundo. Mas aqui em Portugal há dois ou três aspectos que queria partilhar convosco. Por um lado, quando pensamos nos consumidores, a vida das pessoas mudou muito com o Covid, quer dizer, a forma como nós trabalhamos, a forma como nós comunicamos com outras pessoas, a forma como nós até aprendemos, né, com os nossos filhos, sejam eles da escola secundária, sejam eles das escolas primárias, sejam até de universitários, tudo mudou no nosso dia-a-dia. E não foi diferente em relação às compras online. E uma das coisas que nós verificámos é que mais portugueses estão a usar o digital e com maior número de sofisticação. Portanto, há mais portugueses a utilizar e quem utiliza não só mais tempo, como o faz de forma mais sofisticada. Portanto, ou seja, pessoas que se calhar pouco mais faziam do que ir às redes sociais e usar o e-mail e pesquisa, se calhar agora também fazem home banking, também fazem compras online. Outra coisa que o estudo veio demonstrar é que temos portugueses mais habituados a comprar em sites portugueses. Portugal tinha uma característica interessante, que era a compra cross-border. Portanto, os consumidores compram mais fora do seu próprio país. Isto não é verdade, por exemplo, estou a pensar na Alemanha, na França, onde tendencialmente os consumidores nacionais compram no seu país. Portanto, os alemães tendem a comprar em sites alemães, os franceses em sites franceses, mas Portugal sempre foi um país onde nós tendencialmente comprámos mais fora. Em países como a China, em países como o Reino Unido, em países como a Espanha, era esse o destino, e é fácil, enfim, pensar em quais é que são as lojas online onde tipicamente os portugueses faziam compras. Isso foi a prática comum antes do Covid. Durante o Covid, numa fase inicial, quando houve o lockdown inicial, obviamente os aviões pararam, as fronteiras ficaram fechadas, portanto o e-commerce internacional parou, literalmente. Depois, obviamente, mais tarde, com a reabertura dos mercados, as pessoas voltaram outra vez a comprar, mas não na mesma proporção que compravam antes. Ou seja, durante o confinamento, muitas pessoas inverteram o seu comportamento online, comprando mais em lojas portuguesas. Isto, por um lado, porque as lojas portuguesas, ou seja, muitas empresas portuguesas que se calhar não tinham até então uma presença online, nomeadamente estou a pensar até mesmo no pequeno comércio, na restauração, na área alimentar, por exemplo, nos produtos gourmet, todas essas áreas passaram a ter uma presença online. Porquê? Porque durante o confinamento não tinham forma de fazer negócio que não fosse assim. Ou seja, o lockdown que existiu a nível presencial, portanto os comerciantes não poderem receber, por exemplo, os restaurantes não estarem abertos, fez com que muitos apostassem no takeaway e noutras formas de fazer e-commerce. E isso fez com que, de uma forma geral, todos os negócios quase que repensassem um pouco como é que podiam vender à distância e podiam vender através da internet. Em alguns casos, de uma forma muito básica, recebendo encomendas através do WhatsApp, recebendo pagamentos através do MBWay, mas alguns avançaram mesmo para terem presenças online mais sofisticadas, com carrinho de compras, com gateway de pagamentos, com logística, etc. O que fez também aqui uma coisa, como eu dizia, que de facto mais portugueses estão mais habituados a comprar em sites portugueses, portanto mais interesse, e eu estou convencido que isso não vai terminar no pós-Covid. Não estou a dizer que as pessoas não vão comprar em lojas internacionais, como já faziam no passado, mas os sinais dos estudos que temos vindo a fazer apontam neste sentido que esta tendência será para ficar. Um aumento de compras de artigos do dia-a-dia através da internet, ou seja, tendencialmente as pessoas compravam mais roupa era uma categoria muito popular em Portugal, a compra, por exemplo, de artigos relacionados com o viajar, os hotéis, as viagens por aí fora, essas categorias claramente tiveram um impacto negativo de redução. Por outro lado, tudo o que é mercearia alimentar
refeições entregues em casa pré-cozinhadas, etc. Tudo isso aumentou muito durante este período, sendo que hoje nós vemos, por exemplo, nas plataformas como a Uber Eats e a Glovo, inclusive marcas, estou a pensar, por exemplo, no continente, a Galp, a BP, passaram a ter uma presença para poderem entregar numa lógica de conveniência, ou seja, entregar um Cardex, portanto, um conjunto de produtos um sortido de produtos mais pequeno e podê-lo entregar em 20, 25 minutos. Portanto, até nessa perspectiva houve uma alteração na forma de entregar os produtos e de chegar ao consumidor sem ter que estar a passar por um carrinho de compras e de uma entrega logística muito complexa. Em termos de pagamentos eletrónicos, aquilo que nós verificamos, tanto no mundo físico como no mundo digital, é claramente a lógica do pagamento por pagamentos eletrónicos. E eu estou a dizer isto porque, ao contrário, se calhar, do que muitos dos que estão aqui a ouvir-nos pensam, um dos sistemas de pagamento ainda bastante comum para os portugueses é o pagamento conta entrega. E, portanto, estou a dizer que o pagamento eletrónico vai ser cada vez uma norma, é também verdade no mundo físico, nomeadamente, por exemplo, estou a pensar o contactless cresceu imenso durante este período, e acreditamos que muito, assim, com a desmaterialização dos pagamentos no mundo físico, tendencialmente, isto vai também reforçar toda uma maior experiência, uma maior maturidade, se quiserem, dos pagamentos eletrónicos. A procura de sites que transmitam confiança é também algo interessante que aumentou durante este período, até porque há muitos consumidores que nunca tinham feito compras online, que esta foi a primeira vez que o fizeram, ou se não foi a primeira, poderá ter sido uma das primeiras vezes que o fizeram. E, portanto, se calhar o nível de confiança era relativamente baixo. Alguns consumidores, eventualmente, poderão ter escolhido sites, se calhar, um pouco menos seguros, ter feito operações que, se calhar, não deveriam ter feito durante este período e, neste momento, até porque as coisas podem não ter corrido muito bem, não está relatado de uma forma, enfim, intensiva, que tenha havido muita fraude. Houve algumas fraudes que vocês ouviram falar, com certeza, por exemplo, na ativação do MBWay, mas isso não tem nada a ver com comércio eletrónico. São casos em que há alguém que tenta ativar um MBWay utilizando um número de telefone de uma forma fraudulenta. Não tem nada a ver com compras eletrónicas serem fraudulentas. Portanto, isto para dizer o quê? Que claramente uma das coisas que os consumidores, nomeadamente com a sua ainda alguma imaturidade e experiência nova, procuram agora sites onde possam confiar. E, portanto, a procura de sites com um selo de confiança, como é o caso do selo da ACEP e da DECO e do .pt, são muito importantes e é uma aposta que as vossas marcas devem fazer, caso ainda não tenham. Até porque, durante este período, há uma campanha em que, durante o primeiro ano, nem sequer tem custos, portanto, é gratuito. Tem que passar, obviamente, pelo processo de adesão e pelo processo de acreditação, mas já a parte disso não tem um custo associado e é uma vantagem perante os consumidores, dão-nos mais confiança. Em relação às empresas, como eu dizia há pouco, é claro o aumento da oferta digital portuguesa. Há muito mais sites. Eu vou-vos dar um exemplo que é prático, que é nós, no dia das compras na net, que é, como sabem, um género de Black Friday português, tivemos o ano passado e nos anos anteriores, o nosso recorde de lojas tinha sido à volta de 200 lojas, mais coisa, menos coisa. E este ano ultrapassámos as 350 lojas aderentes. E não estamos a falar, nós não temos muitas lojas pequenas, são tendencialmente lojas médias e todas as grandes. E é muito interessante ver que, de repente, aumentámos de 200 para 350, portanto, foi mais 150 lojas novas que passaram a aderir. Nós não temos a expectativa de ter ali uma parte, enfim, de ter todas as lojas online, mas é muito interessante ver essa evolução. Para além de que eu acho que todos nós reconhecemos que essa foi uma tendência que se verificou. Aliás, o estudo, como vão ver, aponta neste sentido. O desenvolvimento do comércio eletrónico de proximidade, ou seja, aquilo que eu chamo o pequeno comerciante que não tem propriamente a ambição de passar a vender para o resto do mundo, ou seja, quer é vender, ter uma forma de poder chegar ao seu cliente e esse cliente pode viver quanto muito no seu bairro, na sua cidade, portanto, não tem uma ambição, por isso que nós chamamos a isto o comércio eletrónico de proximidade. É alguém que vende, se calhar, artigos de mercearia ou artigos de conveniência na sua zona. Depois a disponibilização de meios de pagamento eletrónico, também já tinha referido isso, e isso obviamente também se vê do lado dos comerciantes, desenvolvimento de competências digitais dos comerciantes, vemos aqui claramente uma necessidade e uma vontade
por parte dos comerciantes em aprender a saber utilizar o digital. Eu devo dizer que isto foi uma missão de evangelização que a ACEPI teve durante os últimos 20 anos, que é andar a tentar convencer os comerciantes da importância do digital. O Covid veio acelerar isso, não é preciso convencer ninguém, as pessoas percebem claramente porque é que têm que o estar. Aliás, para aqueles que tiverem alguma curiosidade e virem as entrevistas que eu dei ao longo dos últimos 10 anos, pelo menos, 10 ou mais, eu falei sempre desta ideia de que quem não está no digital é como se não existisse, e infelizmente o Covid veio provar essa realidade que as empresas têm que ter uma presença digital. A disponibilização de mecanismos de aumento de confiança, portanto, se é verdade que os consumidores também a procuram, também temos agora, se os consumidores procuram mecanismos de confiança, é muito importante que os consumidores o ofereçam. A adesão ao selo de confiança também foi enorme, aumentou, mais do que duplicou, e, portanto, temos agora muito mais sites com o selo de confiança português. Já agora dizer-vos que o selo de confiança, que é o confio.pt, e podem procurar online dessa forma ou irem diretamente através do site do Comércio Digital, é um site, é um selo que não só, no fundo, valida as boas práticas do site enquanto site que opera em Portugal, mas por estar associado ao selo europeu, é também um selo que tem reconhecimento internacional. E, portanto, para aqueles que, nomeadamente, têm uma atividade ao nível da internacionalização, é também importante ter o selo, porque um francês, ou um alemão, ou um qualquer europeu que entre no vosso site e tenha este selo, não só tem o selo que tem a componente portuguesa, mas tem também o reconhecimento da E-Commerce Europe, portanto, que é a entidade europeia ligada a esta acreditação. Uma outra coisa que também ficou perfeitamente claro durante este período é que mesmo aquelas empresas que já tinham muita experiência tiveram que rever completamente os seus processos operacionais, ou seja, foi claro durante o mês de maio e durante o mês de abril que houve o excesso de procura que existiu durante esse período, foi como estar em Black Friday constantemente. Aliás, alguns dos nossos parceiros diziam exatamente isso, é um Black Friday constante, todos os dias, a toda a hora, e é muito difícil ter operações que não estavam dimensionadas, seja a questão de acesso ao tráfego, tivemos sites que tinham senha para entrar, o que parece um bocadinho ridículo, mas quando se tem muita carga é isto que acontece. E as cargas não são só a nível dos sites, são a nível das bases de dados, são a nível da logística, são a nível dos acessos às gateways de pagamento, são, enfim, ao call center, enfim, podia estar aqui uma tarde inteira a falar sobre isto, mas de facto uma das coisas que foi muito importante, e muitos dos sites tiveram agora o período entre o confinamento e agora este período do Natal e o Black Friday, para de facto reverem os seus processos e repensarem os seus processos operacionais para poderem responder em escala. Uma outra coisa que também parece que é mais ou menos óbvio é a utilização de recursos de trabalho remoto, ou seja, cada vez mais fica claro que os nossos recursos humanos não têm que estar necessariamente todos fisicamente num local presencial, ou seja, nós podemos ter os recursos humanos literalmente em qualquer parte do mundo a prestar serviços. Isto fez muitas empresas pensar em coisas como o teletrabalho, que é óbvio, mas também pensar em coisas, bom, se eu posso desmaterializar os meus trabalhadores, calhar também posso deixar de ter servidores aqui na minha empresa e pôr as coisas na cloud. Portanto, há muitos conceitos que até agora eram, de alguma forma, para algumas empresas eram tabu e que passaram a ser uma realidade, que é a desmaterialização para a cloud das plataformas eletrónicas, a desmaterialização das equipas de trabalho, nomeadamente estou a pensar em áreas como o suporte, é relativamente fácil, mas mesmo nas áreas em algumas áreas como escritórios, marketing, etc., é fácil de imaginar que hoje muitas destas pessoas possam trabalhar a partir de casa, enfim, com outro tipo de produtividade. Em relação ao estudo, o estudo que vos vou aqui apresentar de uma forma muito sumária, o estudo é bastante longo, o que vos vou apresentar aqui é, obviamente, um resumo para também, de alguma forma, consolidar isto que vos disse até ao momento. Este estudo tem uma componente, como eu vos disse, de consumidor, que eu não vou estar hoje muito focado, mas mais queria-vos dizer, nós entrevistamos um conjunto de empresas e aquilo que vos vou mostrar é a tendência, obviamente nós temos aqui empresas grandes, empresas médias, empresas pequenas e microempresas no estudo, e dar-vos aqui uma tendência do como é que as empresas estão a ver a evolução, não só durante este período do Covid, mas no pós-Covid. O primeiro ponto, que queria começar mais macro, se quiserem, em termos de país, é mostrar-vos aqui a evolução da internet pré-Covid e pós-Covid.
A linha cor de laranja mais clara, peço desculpa, até 2019, neste caso era escura, é dados reais, portanto a penetração da internet terá sido em 2019 qualquer coisa como 76% em Portugal, 88% na Europa, na média europeia. E vem aqui claramente uma linha de aproximação à média europeia. A nossa estimativa o ano passado tinha sido que em 2020 estaríamos em 79%, e neste momento aquilo que nós estamos a estimar é que possa estar em 81%. Portanto, há aqui um potencial de crescimento, pelo menos, de 3 pontos percentuais em termos de penetração da internet. Portanto, estamos a falar, 3 pontos percentuais serão qualquer coisa como 200 e muitos, 300 mil pessoas novas que passaram a utilizar a internet. Obviamente nós temos aqui ainda um desafio grande, temos cerca de 20% da população que nunca utilizou a internet, e isto neste momento é um desafio grande até do ponto de vista da sociedade, porque como devem compreender, quando temos uma parte da sociedade que não pode utilizar serviços públicos digitais, não pode utilizar um banking, não pode fazer compras online, etc., isso obviamente cria aqui uma disrupção grande no país e é quase como se tivéssemos cidadãos de primeiro e cidadãos de segundo. O que vemos aqui também é uma aproximação cada vez maior à média europeia, sendo que a nossa expectativa é que em 2025 possamos estar a rondar qualquer coisa como 92, 93% de penetração de internet. Portanto, aqui um impacto já verificável, em poucos meses o Covid teve um impacto importante na penetração de internet. Não se esqueçam que à medida que a nossa população também vai envelhecendo, e nós temos hoje mais pessoas mais velhas vivas, muitas dessas pessoas também não são utilizadores de internet. Portanto, às vezes quando virem coisas como parece que estabiliza a penetração, é porque tem a ver também com este fenómeno que é quando a população tende a envelhecer e essas pessoas mais velhas não são digitais, a penetração de internet tende a sofrer com isto. Portanto, ou seja, a renovação das gerações, por um lado, é muito importante, mas também temos que ter em atenção que temos que dar forma, capacitar, mesmo uma pessoa mais velha, ou uma pessoa que não tenha tanta formação, tem que ser uma obrigação nossa enquanto sociedade. Segundo ponto que também fica aqui evidente, e isto aqui é a penetração de compradores online, que se mede sobre o número de pessoas que utilizam a internet. Portanto, o que isto quer dizer é que em 2019, 51% dos utilizadores de internet já fazia compras. Vejam aqui que aqui sim houve um salto mais significativo. No pré-Covid nós estávamos a olhar para 54% e aqui já estamos a olhar para 57% de utilizadores. Mais uma vez, é aqui um crescimento de 3 pontos percentuais face ao... e com uma inflexão claramente de crescimento para os próximos 2, 3 anos. Portanto, o que nós achamos é que houve um impacto grande este ano e ele vai refletir-se de forma significativa, como vem aqui ao longo de 2021, 2022 e 2023. Em termos de empresas propriamente dito, o que é que nós quisemos tentar entender? É o tema da transformação digital. Como é que as empresas estão a olhar, sejam elas pequenas, muito pequenas ou grandes, se têm uma estratégia para a transformação digital. Obviamente, quanto maiores são as empresas, mais, enfim, desenvolvida está esta estratégia para a transformação digital. Mas vejam que mesmo aqui tendo um bom mix de empresas em Portugal, representadas neste inquérito, vemos que apenas 27%, cerca de um quarto das empresas, diz que tem uma estratégia de transformação digital bem definida, com uma boa liderança, claramente comunicada dentro da organização. Os outros restantes 25% referem que têm iniciativas, mas elas são isoladas e são geridas por diversos departamentos, portanto não é uma estratégia integrada, quer dizer que estão a implementar iniciativas nesta área, mas não necessariamente uma estratégia, e cerca de metade das empresas não tem sequer qualquer iniciativa na área da transformação digital, o que, perante as circunstâncias que nós estamos a viver, não deixa de ser estranho, e isto já é um inquérito pós-Covid, que existem empresas que continuam. É certo, temos que ser também razoáveis e pensar que muitas empresas têm estado a lutar pela sobrevivência e, portanto, pode ser natural que ainda não tenham tido a oportunidade de pensar nestas temáticas. Mas quanto mais cedo o fizerem, mais depressa têm também soluções alternativas para sobreviverem. Portanto, este é um tema aqui que também queria deixar como nota. Porquê que as empresas acreditam que é fundamental fazer a transformação digital? Por um lado, envolver e fidelizar clientes, portanto, chegar a dar aqui uma componente, se quiserem, de marketing e vendas, aumentar as receitas, inovar no desenvolvimento de produtos e serviços, ao conhecerem, obviamente, melhor os canais, ao conhecerem melhor os clientes, acreditam que têm uma melhor possibilidade de inovar no desenvolvimento de novos produtos e novos serviços,
internacionalizarem-se, expandirem para novos mercados. Já agora, expandir para novos mercados não é necessariamente internacionalizarem-se, mas pode ser simplesmente uma pequena empresa de Águeda que quer vender para outras regiões do país. E, portanto, chegar a outros, ou para outros segmentos de mercado, em alguns casos poderá ser vender produtos para uma gama mais alta ou para uma gama mais baixa, enfim, depende um bocadinho aqui da estratégia de cada marca, mas claramente expansão para novos mercados, segmentos e geografias é também uma prioridade para a estratégia digital. Melhorar a visibilidade e a reputação da marca, inovar nos processos de produção e concepção, inovar nos processos de marketing e captar e reter melhores colaboradores. Portanto, há aqui uma componente, apesar de tudo, também relacionada com os recursos humanos. Por outro lado, quais é que são indicadas como as principais barreiras à implementação da transformação digital por parte das empresas portuguesas? Muitas têm esta ideia de que os custos são obviamente elevados, passa-que obviamente em formar os colaboradores, às vezes também contratar novos colaboradores, isso é uma lógica aqui de, vejam aqui no terceiro ponto, não temos as pessoas necessárias, não há uma cultura organizacional orientada para o digital, muitas das pessoas da organização destas empresas não têm conhecimentos nas áreas das novas tecnologias e, portanto, eu diria que o ponto 2 e 3 conduzem ao ponto 4. Não têm uma estratégia, aqui 20% diz isto, têm dificuldade, às vezes, até a perceber como é que isto se aplica depois no seu dia-a-dia do seu negócio. Portanto, ou seja, como veem aqui, muitas empresas têm ainda dificuldade e encontram barreiras para avançar para uma coisa que é imprescindível, que é crítica, que é fundamental, que é a transformação digital. Para quem já está a implementar, onde é que estão a apostar mais, ou seja, quais é que têm sido? Isto eu diria que alguns destes casos serão apostas, eu diria que são apostas até táticas e de resultados até de curto prazo. Vemos aqui aquelas que são as óbvias, são aquelas que têm um resultado imediato, como é a presença nas redes sociais, a aposta na mobilidade, portanto, ou seja, seja uma app, ter os sites web, no fundo, adaptados ao mobile, mobile responsive, aposta também aqui numa maior segurança, o cloud computing aparece aqui também já com 40%, e reparem que só muito depois, mais cá para baixo, é que vemos coisas como realidade aumentada, inteligência artificial, Internet of Things. Provavelmente, se vocês estivessem aqui a falar na Suécia, teriam aqui as 2 ou 3 primeiras, seriam pelo menos as 2 mais ligadas à parte mais de presença, mais social, se calhar já não estaria tão importante, que isso já é considerado como o pão com a manteiga do dia-a-dia, e temas como, por exemplo, a utilização de dados, portanto, o Big Data, Analytic Negócios, Internet of Things, a robótica, etc., estaria claramente na prioridade das empresas. Em relação à presença na internet, este tem sido uma das prioridades também deste projeto do comércio digital, trazer mais empresas na área do comércio e serviços para o digital. Vejam aqui que nas pequenas empresas, enfim, nas grandes, neste momento temos uma presença de 100%, nas médias temos 87%, nas pequenas 76%, mas com as que têm menos de 10 colaboradores, portanto, das microempresas, que constituem já agora 95% do nosso tecido empresarial. Portanto, reforço aqui esta ideia, 95% do tecido empresarial português são microempresas. Vejam aqui que apenas 48% têm uma presença na internet. No entanto, é um salto enorme, porque de um ano para o outro passou de 30% para 48%, são 20 pontos percentuais. São muitas empresas que passaram a ter uma presença, o que faz que no total das empresas tínhamos passado de 40% para 60% de empresas com presença. Portanto, isto é um salto enorme. Portanto, mesmo quando nós às vezes estamos um pouco, gostávamos que fosse mais e que houvesse mais empresas a entender a importância, vemos aqui que no prazo de um ano, e muito obviamente também incentivado não só pelo programa do comércio digital, mas pelo Covid, pela esta necessidade e pela esta emergência, vamos lhe chamar assim, muitas empresas perceberam mesmo que tinham que estar. Como é que o fizeram? Bom, desde logo com uma presença com um site com domínio próprio, têm páginas nas redes sociais, presença em marketplaces. Vejam aqui, por exemplo, os marketplaces ganharam muito espaço durante este período, aqui como a representar uma aposta significativa, os websites otimizados para mobile, e portanto vemos aqui uma aposta por parte das marcas nesta sua presença, nomeadamente com domínio próprio. Já agora, quem apostou em domínio próprio tem vindo a apostar em algo que tem a ver com
com a Portugalidade e com o facto da marca do país, é uma marca que é reconhecida fora, além fronteiras. Portugal tem ganho tudo o que é prémios de turismo nos últimos anos e isto projetou muito o nosso nome. Que eu não digo que não é só isso, é obviamente o facto de termos o melhor jogador do mundo também projeta Portugal, o facto de ganharmos, se calhar, um grande reconhecimento na área dos vinhos, dos azeites, dos sapatos, do têxtil, tudo isso tem contribuído e muito para promover a marca portuguesa e, portanto, não é por acaso que 70% das empresas têm apostado num domínio.pt, o que quer dizer, de alguma forma, e têm-no feito porque acreditam que isso é um sinónimo de qualidade e de associação a uma marca prestigiada, que é a marca Portugal. Devo dizer que, obviamente, se eu tivesse a ter este discurso há 20 anos, toda a gente dizia que eu era maluco, porque a marca Portugal não seria prestigiante, aliás, as pessoas escondiam qualquer coisa que fosse made in Portugal, mas felizmente neste momento essa não é a realidade. Porquê é que as empresas têm apostado em ter sites? Para já ainda muito lógica da apresentação institucional, dizer que existem, a informação de produtos e serviços, divulgação de campanhas, mas começamos já a ver aqui quase 20% a dizer que faz e-commerce para consumidores, outros a dizer que estão a vender para empresas ou mesmo até para o Estado. Como sabem, desde 2009 que o Estado português compra maioritariamente, as suas compras são feitas, até por obrigação legal, têm que ser feitas através de plataformas eletrónicas, o que quer dizer que hoje o Estado, quando compra, tem que comprar eletronicamente. E isto quer dizer que as PMEs tenderão a ter interesse em participar também nestes formatos de compras através das plataformas de compras públicas eletrónicas. E apenas 5%, já agora dizer, apostam no mercado internacional. As empresas que fazem comércio eletrónico, no caso, enfim, traços gerais, estamos a falar em 27% das empresas. Reparem aqui que nas empresas de 1 a 9 colaboradores, que estamos a falar nestas empresas, tendencialmente comércio e serviços, são 22%. Dir-me-ão, mas isso é um número muito pequenino. Pois, mas se calhar há 2 anos isto pouco mais passava dos 10%. Portanto, vemos aqui um crescimento muito interessante nos últimos meses. Para onde é que vendem as empresas portuguesas? Tendencialmente para mercados como Espanha, França, Reino Unido, para os países de língua oficial portuguesa, para o Brasil, para a Alemanha, para os Estados Unidos e depois, enfim, já em quantidade mais pequena para a China, Itália, Holanda, por aí fora. Mas vemos aqui que no caso de Espanha, França e Reino Unido são ainda números bastante significativos e são para onde, de facto, as empresas portuguesas mais têm apostado. Quando inquiridas sobre como é que vem este crescimento do comércio eletrónico, a metade das empresas afirma que vai aumentar na perspectiva do business to consumer, portanto, acreditam que vão vender mais a consumidores. E também na perspectiva do business to business também há enfim, não é tão elevado, são 42%, mas acreditam também que vão vender o negócio de business to business, ou portanto a outras empresas, vai aumentar. Portanto, se juntarmos o manter igual e o aumentar, vemos aqui que estamos a falar em 80% no business to consumer e estamos a falar também mais ou menos a mesma coisa no business to business. Portanto, interessante, mostra um aspecto positivo do crescimento do e-commerce. Em relação ao orçamento de marketing, portanto, o que é que as empresas andam a gastar em marketing digital? Muitas empresas ainda fazem marketing muito tradicional, marketing na televisão, na rádio, na imprensa, etc. Mas vejam aqui que o orçamento de marketing digital prevê-se este ano que chega aos 23% na média. Obviamente há setores que apostam muito no digital, estou a pensar tudo o que é turismo, tendencialmente aposta muito em digital, enfim, estou a pensar em setores que depois tendencialmente apostam muito mais no tradicional. O que nós acreditamos é que isso vai inverter-se muito com o tempo, eu penso que depois o Luís Torres falará um bocadinho sobre a importância do marketing digital, mas claramente é interessante ver aqui que 1/4 já será marketing digital e estes números vão claramente aumentar ao longo dos próximos tempos. As campanhas mais utilizadas em termos de marketing são a publicidade nas redes sociais, 60%, e-mail marketing, 40%, a publicidade em motores de pesquisa, 33%, e em sites terceiros, 23%, através de publicidade em formato display. Portanto, o anterior é a pesquisa, search, e a segunda é em display. E só depois vêm, enfim, outras disciplinas. Apenas 25%, o slide diz já faz, eu diria apenas 25% das empresas já fazem integração apenas 25% das empresas fazem integração da loja física com a loja online. Parece-me estranho que no momento em que é tão importante percebermos esta lógica da integração dos consumidores que vão a lojas físicas e às lojas digitais, que apenas 25%
façam um esforço neste sentido. Mas pronto, acho que isto vai mudar com os tempos, esta questão, mais uma vez, do Covid, vai acelerar em muito isto, mas este é o retrato que temos hoje e que é muito importante, e por isso é que a ACEPI faz estes seminários como está a fazer. Em relação aqui a esta apresentação do estudo, deixarei aqui 2 ou 3 números para a vossa reflexão. A nossa estimativa em relação a que tínhamos feito há um ano do que é que seria o ano 2020, apontava para 6,6 mil milhões de euros comprados pelos portugueses. A nossa estimativa mudou para 7,4 mil milhões, portanto a curva azul é a nova estimativa, o que aponta que em 2025 nós acreditamos que os portugueses comprarão online qualquer coisa como 10,8 mil milhões de euros. Portanto, os dados que estão aqui em milhares de milhões. Portanto, vejam aqui que o próprio Covid já teve um impacto importante na estimativa para este ano. Isto porquê? Dir-me, mas não tendo havido proporcionalmente o tanto crescimento, o que é que faz? É porque as pessoas, os mesmos consumidores passaram a comprar com mais frequência e em mais valores. Ou seja, não foi só um aumento do número de compradores, mas quem já comprava, compra mais vezes e gasta mais dinheiro de uma vez. Okay? Nós sabemos, basta olhar para agora o que se vai passar este Natal. A maior parte das lojas físicas não vai poder ter as lojas cheias como teve o ano passado e como tinha no passado. E, portanto, muita gente vai optar por comprar online. Ao comprar online, portanto, isso vai ter, obviamente, uma consequência no crescimento natural do comércio eletrónico. Portanto, muito do esforço do Natal das lojas físicas vai agora passar para a internet. Não é por acaso que o Black Friday começou com quase um mês de antecedência. Isto também para tentar que os portugueses comecem a fazer as compras para não deixarem tudo para a última e depois haver problemas de logística. Uma outra iniciativa que chamava a atenção foi a adesão por parte de muitos muitos lojistas, era assim que eu queria dizer, portanto, muitas lojas, terem aderido a uma iniciativa que permite que os produtos comprados, mesmo com alguma antecedência, que sejam comprados, por exemplo, agora, possam ser devolvidos até ao final do mês de janeiro. Portanto, é importante também, vejam se eventualmente isso poderia ser interessante no vosso negócio, mas é justo para os consumidores, se estamos a pedir que eles aceitem e que façam compras antes para tentarmos evitar e sermos operacionalmente mais eficientes, também é importante termos a certeza que há aqui a capacidade de também eles poderem devolver. Isto é o chamado Business to Consumer. Mudei aqui para um outro slide, que é o Business to Business e o Business to Government, e vejam aqui que Business to Business, tanto o que é que as empresas vendem a outras empresas e o que é que as empresas vendem ao Estado português. Obviamente o Estado português é o maior comprador online, portanto estes números são sempre muito grandes, mas vejam aqui que mesmo nesta frente há aqui um aumento previsto. Nós estávamos a prever que este ano 2020 iria terminar com 98, quase 99 mil milhões de euros e estamos a estimar que para 103 mil milhões de euros. Estamos a falar mais de 3 mil milhões de euros em compras. Estamos a estimar que em 2025 este mercado de venda de empresas para empresas, atenção, o que é que as empresas vendem a empresas? Pode ser empresas que vendem a outras empresas até mesmo fora de Portugal. Isto não é necessariamente só vendas nacionais. Portanto, isto é aquilo que as empresas portuguesas vendem a outras empresas, sejam elas nacionais ou internacionais, e o que é que vendem ao Estado. Portanto, este número contabilizado, este ano estimamos para 103 mil milhões de euros e estimamos até 2025 155 mil milhões de euros. Portanto, estamos quase a falar no valor do PIB. Não é o PIB, mas é o valor do PIB. Portanto, somarmos os dois, estamos a falar em 166 mil milhões. E, portanto, para o ano, qualquer coisa como 106 mil milhões. Portanto, quem diz que o comércio eletrónico não tem ainda expressão em Portugal, são estas, de facto, a realidade. Terminaria aqui com o Luís já falou aqui de alguma forma do comércio digital e, portanto, eu se calhar saltaria aqui destacaria aqui, talvez destacasse aqui 2 ou 3 pontos. Um que tem a ver com a Academia Comércio Digital, portanto são 7 módulos online gratuitos em português que vocês podem frequentar. O selo Confio.pt, gratuito durante um ano. É um selo, como vos disse, da ACEPI, do .pt e da DECO. A DECO dará muita credibilidade a esta iniciativa. O voucher 3 em 1, que é um voucher que podem usar gratuito durante um ano, que vos dá, se porventura ainda não tenha, um domínio.pt, e-mail.pt e também uma ferramenta para a construção do vosso site e alojamento. Webinars semanais gratuitos que estamos a fazer, como aqui também foi referido. Uma linha telefónica de apoio 800 100 236,
E estamos a fazer uma campanha publicitária em TV, rádio, imprensa e também digital para promover esta iniciativa. Terminava aqui, deixando só aqui um desafio, um pequeno desafio. Nós fizemos aquele que é o maior evento da economia e da transformação digital em Portugal, que é o Portugal Digital Summit, há umas semanas, portanto em 19 e 23 de outubro, foi muito recente. Isto foi um projeto televisivo, durante 5 dias transmitimos 11 horas por dia, das 9 da manhã às 8 da noite. Foram preparados qualquer coisa como 50 debates em direto, fizemos cerca de 60 programas gravados, entrevistas, reportagens, enfim, muitos conteúdos. Vocês neste momento têm disponível no site gratuitamente, neste site que estão a ver, portugaldigitalsummit.pt, tem disponível entrevistas, reportagens. Quando digo entrevistas, pode ser a fundadora da Talkdesk, como pode ser o CEO da Google Portugal, como pode ser, por exemplo, a nova diretora-geral da McDonald's Portugal. Portanto, tem lá uma quantidade enorme de reportagens muitíssimo interessantes, muito recentes, e foi tudo feito agora nas últimas semanas. Tem entrevistas a pessoas que se calhar vocês não esperariam falar sobre digital, o José Avilés, a vocalista dos The Gift. Tem, portanto, muita coisa muito interessante para verem nos próximos tempos, não vai faltar a possibilidade. Estamos a falar em qualquer coisa como 100 vídeos. Nos 100 vídeos também estão a reprodução dos debates que fizemos em direto. Os debates vão desde coisas sobre realidade aumentada, sobre, obviamente, tem um painel só sobre a temática do e-commerce, outra só sobre marketing digital. Portanto, não percam. Vou-vos só aqui mostrar um pequenino vídeo que sumariza o que é que foi esta edição. Desafiar-vos a irem a Portugal Digital Summit. Estamos a falar em mais de 50 horas de vídeo e mais de 100 vídeos disponíveis para poderem assistir. Estamos a pensar no que vamos fazer. Eu esqueci-me de dizer, mas para além disto, tivemos ainda concertos em parceria com a FNAC, tivemos uns night shows muito engraçados no Sofá, em que tivemos como hosts dos programas o Rui Unas,
o Boinas, que vimos ali há bocado, a Ana Galvão, também locutora da rádio, e portanto uma multiplicidade de conteúdos muito interessantes que os desafio a ver em Portugal Digital Summit. E portanto com isto terminava e passava a palavra ao Luís, que penso que depois passará aqui ao restante, darmos continuidade ao resto da agenda. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Luís, inicias então, por favor, a tua apresentação. Sim, que claro. É sobre marketing digital e sobre 7 oportunidades no digital para o pequeno comércio em Portugal. Força, Luís, obrigado. Obrigado, Luís. Conseguem-me ouvir bem? Conseguem ver a minha apresentação desse lado? Acredito que sim. Perfeito, obrigado, Luís. Pronto, depois daqui do Alexandre ter-vos, e muito bem, sensibilizado, se ainda era que não estavam sensibilizados para a importância do e-commerce e do marketing digital em Portugal, eu vou tentar aqui em 15 minutos, já vamos quase, como o Luís Mendes disse muito bem, quase 20 webinars depois, que os aconselho a irem rever, porque com certeza tem lá muita informação e muitas dicas para vos ajudar neste processo de transformação. Para quem não me conhece, o meu nome é Luís Torres, sou consultor e formador de marketing digital. Tenho aqui os meus contactos, disponham mesmo depois desta apresentação para esclarecer eventuais dúvidas que possam ficar. E quando me desafiaram aqui a fazer uma apresentação depois da partilha do estudo da ACEPI, eu pensei como é que eu poderia então, em 15 minutos, ajudar os pequenos e médios negócios em 2021 poderem se digitalizar, tentando que não fossem coisas altamente complexas, assumindo que existirão passos que serão aconselháveis vocês tomarem, o processo de terem uma loja online, o processo de terem uma presença efetiva no digital. Ainda assim há pequenas coisas que vocês podem desde já fazer, mesmo não tendo uma loja online. Por isso vamos lá, uma viagem rápida por 7 oportunidades no digital para os pequenos e médios negócios em 2021. Em primeiro lugar, o SEO local. Para quem não está familiarizado com o que é SEO é a sigla para Search Engine Optimization, ou otimização para os motores de busca. E reparem que eu penso muitas vezes que vocês se coloquem no papel do utilizador, porque nós, para além de sermos gestores de negócios, somos também utilizadores, e a maior parte das nossas pesquisas, quando estamos interessados em fazer alguma compra por um produto ou serviço, a maior parte dos nossos processos de compra, iniciam-se numa pesquisa no Google. E não só uma, várias pesquisas. Quanto mais ponderada for a compra, mais pesquisas fazemos no Google. E o que nós vemos é também uma tendência e como o Alexandre disse muito bem, mais portugueses a comprar online em lojas portuguesas, inclusive produtos do dia-a-dia. Aqueles produtos que tipicamente estariam associados a que não eram comprados online, porque nós íamos à nossa loja no comércio local com o qual estamos familiarizados fazer a compra. A verdade é que nós cada vez pesquisamos lojas locais também no Google. E por isso, enquanto gestores de negócios, enquanto gestores de pequenos negócios, nós queremos efetivamente aparecer em pesquisas relevantes efetuadas pelos utilizadores localmente. Lá está, os dados dizem-nos que 78% das pesquisas em mobile baseadas na localização resultam numa compra offline, ou seja, muitas vezes nós precisamos de uma farmácia, precisamos de um cabeleireiro, precisamos de um mini mercado na nossa localidade, fazemos uma pesquisa mobile e depois 78% destas pesquisas acabam por gerar uma compra offline, e isto também vai fazer um ponto que eu vou mais à frente vos lançar este desafio, que é, não é por não termos uma loja online que a presença no digital não é muito importante para impactar também as nossas vendas em offline. 50% das pesquisas locais em mobile levam os consumidores a visitar as lojas no mesmo dia e 82% dos utilizadores de smartphones realizam pesquisas perto de mim. Ou seja, acredito que vocês hoje possam fazer uma pesquisa por restaurante de sushi para jantar, ou farmácia mais próxima aberta, ou se precisarem de uma florista em Queluz, ou na vossa localidade. Isto são pesquisas que efetivamente têm taxas de conversão muito elevadas, porque o utilizador já sabe o que quer e está interessado em entrar em contato convosco pelo fator proximidade, e são pesquisas que vocês devem estar atentos e tentarem posicionar o vosso negócio. Recomendar-vos também que vejam um webinar em que já se falou sobre SEO e também pesquisem mais sobre esta informação. Inclusive na Academia de Comércio Digital temos lá um módulo que fala um pouco sobre SEO, para que vocês tenham em atenção esta questão de como otimizarem os vossos websites para estarem mais presentes em pesquisas locais, ok? No SEO Local há também uma ferramenta gratuita e absolutamente essencial que vocês trabalhem, que é o Google My Business. O Google My Business é quando vocês fazem a pesquisa normalmente por uma marca ou por um nome do negócio, normalmente no lado direito
do Google, aparece algo como vocês veem aqui, aparece aquela janela de apresentação de um negócio. O Google My Business, sendo uma ferramenta gratuita e sendo muitas vezes o primeiro contacto que o utilizador pode ter com a vossa marca, é absolutamente essencial que vocês o trabalhem. O Google My Business acaba depois também por ter impacto no Google Maps. Okay? As pessoas, quando efetivamente estão em determinada localidade e acedem ao Google Maps, seja para verem negócios nas suas redondezas, seja para ativarem o GPS em mobile, acabam por também ter um PIN na localização do vosso negócio. É importante dizer que muitas vezes estes locals no Google My Business são gerados automaticamente, ou seja, até é possível que o vosso negócio já tenha uma presença no Google Maps ou no Google My Business, mas que vocês não tenham controle sobre essa presença. Por isso, pesquisem por como reivindicar a vossa ficha no Google My Business e depois de terem acesso à gestão da vossa presença no Google My Business, vão poder partilhar informações do negócio, definir o horário, morada e dados de contacto. E reparem que também já deve ter acontecido com todos vocês, fazerem pesquisa por um negócio, por exemplo, um restaurante, aparecer-vos aqui no Google My Business determinado horário e depois esse horário não corresponder ao horário do negócio, ao horário que efetivamente o negócio está aberto, e depois causa aqui um sentimento de frustração que vocês efetivamente não querem gerar junto do utilizador. Podem também selecionar fotografias em várias categorias, ou seja, em vez de confiarem apenas nas imagens que aqui aparecem muitas vezes que os utilizadores, os vossos clientes colocam relacionado com o vosso negócio, vocês próprios definirem como querem apresentar o vosso negócio. Gerir e responder a comentários é uma coisa que eu não compreendo porque é que as marcas não respondem a estes comentários que aparecem aqui no Google My Business. Normalmente nós temos uma forte tendência de nas redes sociais responder a todos os nossos clientes, mas aqui no Google My Business, onde é muitas vezes o primeiro contacto que o utilizador tem com a vossa marca, acabamos por ignorar os comentários dos utilizadores e se tivermos a gestão do Google My Business podemos efetivamente responder aos comentários. E depois um serviço também gratuito, que é relativamente recente e que é pouco explorado, que são os Google Posts. Os Google Posts, através do Google My Business, dá-vos a possibilidade de vocês, na página de resultados do Google, fazerem posts tal e qual como fazem no Facebook ou no Instagram, a destacarem produtos ou serviços da vossa loja e depois acaba por ter um destaque visual muito interessante, principalmente em mobile. Ou seja, o SEO local, algo que devem ter em consideração e explorar um pouco melhor em 2021. Lives nas redes sociais é também uma grande tendência que nós temos assistido, nomeadamente também durante este período de Covid, porque como as pessoas estavam muito em casa, não se podiam deslocar às lojas, vimos muitos pequenos e médios negócios a fazerem lives, como este exemplo que eu aqui vos dou de 2 horas, em que os utilizadores vão entrando, saindo, e neste caso em particular são 2 horas em que a lojista está a mostrar os produtos que tem disponível na sua loja, ok? E do outro lado, os clientes, se gostarem de algum produto, se tiverem alguma dúvida, vão colocando dúvidas em real time. Se quiserem fazer uma encomenda, mandam uma mensagem e o produto fica já reservado. Ou seja, mesmo não tendo loja online, mesmo não tendo uma plataforma de e-commerce, que sem dúvida que é o cenário ideal, porque automatizamos mais processos, temos acesso a mais dados, temos maior controle. Não tendo uma loja online, pode ser um passo interessante para digitalizarem também a vossa presença. Os lives nas redes sociais são interessantes porque são uma demonstração dos vossos produtos e serviços em tempo real e depois permite aqui uma interação em tempo real também com os utilizadores. Facilidade de transmissão. A verdade é que vocês só precisam de um smartphone, e todos nós temos smartphones, mal ou bem, que já filmam com boa definição e boa qualidade. Recomendar que mais importante, muitas vezes, do que a imagem é a qualidade do som. Basta pensarmos aqui nesta questão do webinar, muitas vezes todos nós já assistimos a muitos webinars durante estes períodos, estes meses de pandemia, e às vezes nós estamos dispostos a ceder um pouco na qualidade da imagem, mas na qualidade do som é algo que não estamos dispostos a ceder tanto. Por isso, acima de tudo, tentem apostar no microfone de lapela, por exemplo, que é algo relativamente barato e que vocês conseguem ligar ao vosso smartphone por 20 ou 30 euros, compram um microfone de lapela e que vos permite melhor qualidade do som. E depois acabam por ter uma grande proximidade com o público, porque estão ali a interagir em tempo real e acaba por gerar uma grande visibilidade. Não é por acaso que, por exemplo, este webinar está a ser transmitido também em live no Facebook, porque os lives nas redes sociais estão a ser uma grande tendência. Não tem nada a ver com o Como é que o Bicho Mexe do Bruno Nogueira, que era impensável, pensarmos que tínhamos mais de 100 mil pessoas a assistir em direto a uma live, ok, depois das 11 da noite, mas são fenómenos atuais e que nós temos que estar atentos e transpor também um pouco para a realidade dos nossos negócios. Algumas ideias que vocês efetivamente podem aplicar: um stand de automóveis a apresentar uma viatura, por exemplo, em live,
e um cliente, se tem alguma dúvida sobre algum aspecto do automóvel, o próprio vendedor pode ter o cuidado de aproximar e especificar mais alguma característica. Uma papelaria a destacar as notícias das primeiras páginas. Por exemplo, todos os dias de manhã, se vocês têm uma papelaria, destacar as primeiras páginas. Nós vemos isso nos meios de comunicação tradicionais, os canais de televisão a fazerem isso, porque não vocês, enquanto papelaria, poderem também fazê-lo e chegar aos vossos potenciais clientes. Uma loja de decoração a sugerir presentes para oferecer no Natal, uma florista a ensinar como se cuida de uma planta, e nós muitas vezes já falamos nos webinars a importância de partilhar informação relevante com os utilizadores, não nos focarmos apenas na venda de uma planta, mas sim em ajudar as pessoas a ter a melhor experiência possível com aquela planta, que neste caso é não deixar que ela morra, não é? Por isso pode ser uma ideia interessante também. Ou uma peixaria a mostrar, por exemplo, todas as manhãs o peixe fresco que tem. Okay? Que isto até pode não gerar vendas diretamente online, mas é um canal interessante para depois captar a presença física dos utilizadores. O tempo real, esta questão de ser partilhado em tempo real, leva-nos também aqui a uma forte tendência, que é o crescimento das stories nas redes sociais. Cada vez as pessoas estão a migrar muito o seu comportamento para verem mais conteúdo que é publicado nas stories, efetivamente por ter aquilo que é os utilizadores reconhecerem que as stories são uma questão mais autêntica, mais genuína, mais em real time, e gostam mais de consumir conteúdo relacionado com isso. Outra tendência interessante e que eu vejo poucas marcas a explorar. Nós vemos, acredito que todos vocês desse lado estejam em grupos de moradores no Facebook. Quer dizer, todas as juntas de freguesia, todas as localidades acabam por ter grupos e vários grupos de moradores no Facebook que se juntam para partilhar os problemas e as angústias da sua localidade e também partilhar iniciativas. Por isso, estarem perto da comunidade local e serem participativos pode ser interessante enquanto gestores do negócio. Acabam por construir e alimentar a relação com a comunidade local, criar uma boa vizinhança que estimula naturalmente o comércio de proximidade. Algumas ideias que vocês podem fazer, estando presentes lá, podem tomar uma decisão de estar presentes enquanto nome próprio ou até enquanto negócio, proporcionarem benefícios exclusivos para o grupo, promover ações de responsabilidade social. Porquê? Porque às vezes estes grupos podem não deixar que vocês publiquem conteúdos meramente comerciais, mas promoverem ações de responsabilidade social para o bem da comunidade, acabam por ter visibilidade junto daquilo que já é o vosso segmento principal, se vocês são um negócio de comércio local. E o Alexandre há pouco falou disso muito bem, que é, às vezes nós temos que, no processo de estratégia digital, focarmos acima de tudo naquilo que é o nosso principal público, que às vezes é a nossa localidade, e depois sim pensar em crescer mais para outras geografias. Organizar eventos para a comunidade, estar presente e apoiar outras iniciativas populares, ser participativo, disponível e ajudar a esclarecer dúvidas. Ou seja, pensarmos que nestes grupos de moradores estão efetivamente o vosso potencial público, se vocês são um negócio de comércio local, e ignorar este canal é também estar aqui a perder uma janela de oportunidade. Depois, outra coisa que eu acho muito interessante e que estamos perante um grande crescimento, isto é factual, que nós cada vez assistimos mais a tendências de modelos de subscrição, modelos de negócio baseados em subscrição, mas que nós vemos ainda pouco aplicado aos pequenos e médios negócios. Os modelos de subscrição nasceram muito com as Netflix, com o Spotify, que vieram trazer com que o consumidor, pagando um FII mensal, tenha acesso àquele serviço e não tenha que se preocupar com mais nada. Ora, por que não trazer essa realidade também para os nossos pequenos e médios negócios? Acaba por ser muito cómodo e fácil para um utilizador que tem que fazer uma determinada compra regular, e eu vou-vos dar alguns exemplos. Pode ser, e nós vimos muito a surgir durante o período de confinamento, a entrega de frescos e de mercearias em casa, e acabou por evoluir para modelos de subscrição, como nós vemos aqui do site Produtos do Val, mas existem vários sites nesta área, que permite que vocês façam uma subscrição e recebam um cabaz de vegetais bio todas as semanas. Ou, por exemplo, eu no meu caso em particular, eu já não compro tinteiros, eu tenho subscrito um modelo da HP, em que a minha impressora, como está ligada por Wi-Fi, quando os tinteiros estão a acabar, eles enviam-me automaticamente para casa. Ou seja, é efetivamente uma coisa que eu já não tenho que me preocupar. Quando eles estão a acabar, eu segue para casa e eu pago um valor fixo mensal. Ou até mesmo nós vimos recentemente uma grande marca como a Nespresso, que também está a entrar no modelo de subscrição. Agora, naturalmente, isto pode ser aplicado também para os vossos pequenos negócios. Têm que pensar que, naturalmente, têm que oferecer um benefício ao cliente no ato da subscrição, nomeadamente um preço mais competitivo, no sentido em que vocês vão fidelizar o utilizador e fidelizar não tem que, obrigatoriamente,
ser como um ginásio que o cliente tem que ser vosso cliente durante 6 meses, fidelizar, porque o facto de ele ter um modelo de subscrição garante-vos que mais facilmente permanece como vosso cliente. E depois acabam por angariar e gerir uma base de clientes que está altamente fidelizada, porque se vocês lhes proporcionarem um bom serviço, eles vão manter-se vossos clientes. Algumas ideias. Eu tinha, inclusive, trabalhei com um cliente na altura do confinamento, um restaurante, como as pessoas estavam muito em teletrabalho, nós criámos planos de refeições semanais em que as pessoas no fim de semana anterior definiam, nós tínhamos já quais são as refeições que ia haver de segunda a sexta, o cliente no sábado ou no domingo selecionava quais eram as refeições que queria e depois ia recebendo segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sem se preocupar, durante o período de almoço recebia em sua casa a refeição. Isto de forma independente de plataformas como o Uber Eats ou Glovo, era feito com uma logística própria, claro que limitado geograficamente, mas é algo que é interessante e que trouxe resultados, porque o cliente no fim de semana escolhia que refeições é que ia receber e depois não tinha que se preocupar com encomendas, sabia que à hora do almoço vinham-lhe entregar a casa. Um cabeleireiro, não é o meu caso, inclusive acho que preciso ir ao cabeleireiro recentemente, mas eu falo com o meu cabeleireiro e ele diz-me que há pessoas que vão lá todas as quinzenas retocar o corte. Porque não criar aqui um plano de corte de manutenção do cabelo? Porque não? Um mecânico, nós ainda não vemos, ou vemos pouco a ser explorado, planos de manutenção automóvel, vemos a ser explorado pelas marcas, mas por que não, enquanto mecânicos, explorar um plano de manutenção automóvel, que naturalmente pode ser limitativo daquilo que inclui, mas coisas como trocas de lâmpadas, trocas de escovas limpa-vidros, aquelas coisas que às vezes o utilizador não está disponível para fazer ou não está tão familiarizado como se faz e que pode estar incluído num plano de manutenção automóvel. A lavandaria, um plano de lavagem de roupa, uma loja de vinhos com um plano de envio de caixas de vinho mensal ou semanal com vinhos surpresa para estimular o cliente a experimentar novos vinhos, por exemplo. Depois, trabalhar aqui as relações públicas, criar e alimentar boas relações com a imprensa local e nacional, e nós vemos cada vez mais uma disponibilidade, aqui está o exemplo do Observador como um grande meio, mas normalmente os pequenos meios de imprensa local estão muito disponíveis para destacar os negócios locais que são altamente inovadores e que têm algum aspecto diferenciador. Por isso, criem e alimentem boas relações com a imprensa, porque acaba por gerar referências positivas à vossa marca, faz crescer a vossa credibilidade e autoridade, e o que vocês querem é que quando as pessoas pesquisem pelo vosso negócio no Google, não apareça apenas o vosso website, que possa eventualmente aparecer outras referências, que o utilizador clique, pá, que interessante, eles já foram referenciados numa notícia aqui, ali, isto naturalmente traz credibilidade e autoridade ao vosso negócio, vocês não querem ser os únicos produtores de conteúdo relacionado com o vosso negócio. Façam parcerias na criação de conteúdo. Ora, se vocês são floristas, por que não fazer uma parceria com um jornal local em que no site acabam por publicar, vocês produzem um artigo por semana, gratuitamente, naturalmente, para o bono, mas eles acabam por publicar no seu site e vocês todas as semanas acabam por ser referenciados naquele mesmo jornal. Se vocês são especialistas em determinada área, são floristas, sabem muito sobre flores, trabalhem nesse sentido, ok? Envio de press releases, vocês também podem fazer, convidar jornalistas para conhecerem o vosso negócio, por isso criem e alimentem boas relações com a imprensa. Depois, para finalizar, um último canal, que eu já tinha falado num webinar sobre como preparar campanhas de Black Friday, mas eu não me canso de reforçar, porque é um canal com baixíssimas barreiras à entrada. Enquanto eu assumo que o email marketing é um canal que implica, do ponto de vista técnico, é um pouco mais complicado, porque nós não estamos familiarizados com as plataformas digitais, pode ser um pouco mais complicado desenhar uma campanha de email marketing, criar uma base de dados, etc, etc. Que em SMS marketing também temos de ter uma base de dados, mas o processo de criação de uma campanha não é assim tão complicado. E depois acaba por ser um canal de comunicação universal, fácil de trabalhar, direto e eficaz. E eu falo sempre do SMS marketing quando alguém me diz que tem um pequeno negócio, mas o meu cliente não faz compras online. Olha, por exemplo, a minha avó tem quase 80 anos, eu já ensinei a ver os e-mails e a estar nas redes sociais e já lhe ensinei a abrir campanhas de SMS que ela recebe no telefone. Ela recebe as SMS do Pingo Doce, abre e se vê lá do que o Pingo Doce diz só este fim de semana, posta de salmão 5,99, ela vai ao Pingo Doce. Porque é que é o Pingo Doce e não é a mercearia do Sr. Batista lhe enviar uma campanha de SMS? Ela provavelmente é de uma geração que nunca vai comprar online, mas é de uma geração que já usa o online enquanto fonte de alguma parte, naturalmente, porque eu ensinei a minha avó a fazê-lo, mas quer dizer, está ali uma janela de oportunidade de qualquer negócio local poder chegar a ela. O investimento é relativamente baixo, 4 cêntimos por SMS ou menos, é imediato, depois de vocês enviarem, o cliente recebe a mensagem, mesmo sem estar ligado à internet. Por exemplo, a minha avó não tem smartphone,
mas acabamos por chegar até ela através de um meio de comunicação digital, abertura quase instantânea e elevada taxa de abertura, e acaba por, como a mensagem tem que ser relativamente curta, a mensagem tem que ser muito objetiva. E depois recomendar-vos o Egoi enquanto plataforma portuguesa que vos pode ajudar neste processo, mas existirão outras ferramentas também. Os marketplaces, que já muito falámos, recomendar também que vocês vejam um webinar que falámos sobre os marketplaces, inclusive o Alexandre referiu aqui a importância e o crescimento das empresas pela procura dos marketplaces para fazerem crescer o negócio nas vendas online. Mesmo não tendo uma loja online, podem usar os marketplaces como plataforma de entrada para chegar a novos públicos e mercados. Por isso, e porque já me estou a estender um pouco, reflexão breve. Não ter uma presença digital, mesmo não ter uma loja online, não ter uma presença digital, não representa apenas a ausência de vendas online. A ausência no online acaba também por impactar nas vendas offline, e eu gostaria de deixar esta imagem final, com a qual eu me cruzei durante esta semana, que é quando me dizem, mas sempre fizemos assim e tem funcionado bem até agora. Por acaso agora surgiu uma pandemia, mas poderia ser outra coisa qualquer. Poderia ser simplesmente o consumidor a alterar o seu comportamento, a ser um comportamento mais digital. Ou seja, mas sempre fizemos assim e vemos o barco a afundar e não migrarmos a nossa estratégia para o digital, acaba por não ser uma hipótese, sequer na época em que vivemos. Por isso já sabem, vejam mais webinars em comérciodigital.pt, têm os meus contactos, disponham, e obrigado por terem estado desse lado. Obrigado. Obrigado, Luís. Pedi então ao Alexandre Nilo da Fonseca para ativar a sua câmara, se assim a preferir, ou o seu microfone. Vamos iniciar então, por favor, as questions and answers, as perguntas e respostas. Se tiverem alguma dúvida, aproveitem, não é? Temos aqui 2 especialistas nesta área. Começava eu para quebrar aqui um bocadinho o gelo. Alexandre, uma pergunta para si, que eu fiquei curioso no estudo da ACEP e da IDC. Apenas 25% das empresas já fazem integração da loja online com a loja física. Em tempos de pandemia de Covid-19, o Alexandre referiu que lhe parecia um valor estranho. A mim parece-me um valor demasiadamente baixo. Por que motivo é que acha que isto está a acontecer atualmente em Portugal? Eu, de alguma forma, já apontei uma pista para isso. É que acho que neste momento as empresas estão em modo de sobrevivência. Acho que muitas empresas, mesmo aquelas que eventualmente, e nós tivemos bastante feedback de empresas durante o período, principalmente durante o primeiro confinamento. Agora estamos outra vez a entrar entrar e infelizmente não acho que tão cedo vamos sair. Estamos a entrar num outro confinamento, ou um outro tipo de confinamento, e eu acho que as empresas neste momento estão literalmente em modo de sobrevivência. É verdade que no primeiro foi mais uma surpresa. Ninguém estava à espera. Se alguém em janeiro, fevereiro tivesse falado que agora estaríamos nesta altura com tantas pessoas, o dia-a-dia das pessoas tão diferente do que era há um ano, ninguém acreditaria. Dificilmente nós acreditaríamos que pudéssemos estar aqui a falar. E isto para o bem, vamos lá ver, há coisas que esta pandemia veio acelerar e foi positivo, mas o impacto no negócio das empresas é muito elevado, é muito grande. Muitas empresas não estão a conseguir, até o próprio confinamento dita a que a determinado tipo de empresas não consigam fazer negócio, e portanto nem todos os negócios dá para, é difícil, não é impossível, mas é difícil, por exemplo, para quem tem o negócio de fazer, sei lá, discotecas, ou quem o seu negócio é, por exemplo, concertos ao vivo, não é impossível, mas quer dizer, no caso das discotecas é mesmo impossível, quer dizer, e hoje ter por exemplo um bar, ou ter por exemplo um restaurante, etc., a restauração é de facto muito complexo. Há alternativas, obviamente o takeaway, o diversificar a nossa oferta, conhecer melhor o cliente. Aliás, pronto, o Luís deu aqui variedíssimas pistas de como é que cada tipo de negócio se pode ajustar, mas não há um one size fits all. E, portanto, neste momento eu diria que nós, obviamente, enquanto a ACEP e em particular o programa que nós estamos aqui todos envolvidos, que é o comércio digital, tem um objetivo e estamos todos os dias a tentar melhorar e dar novos apoios, e tentar que seja gratuito e tentar que seja, reparem, nós fizemos 7 cursos, os cursos são em português, são gratuitos, estão disponíveis para qualquer pessoa poder utilizar. É preciso dar mais confiança, ok, então vamos oferecer o selo. Obviamente nós não podemos oferecer o selo
em troca das empresas não terem qualidade. As empresas têm que continuar a passar pelo exame, mas pelo menos não têm o custo. Ok, mas eu não tenho neste momento condições para estar a pagar um domínio, estar a ter o... oferecer-nos, ou seja, mas eu gostava de estar mais informado. Ok, então temos um site como o Comércio Digital onde é possível ter essa informação. É sempre possível. Fizemos um evento durante uma semana, com uma emissão, mais uma vez gratuito. Ninguém pagou para assistir ao Summit, ao Portugal Digital Summit, ao contrário de outros eventos. E, portanto, nós estamos a fazer tudo para que seja possível ajudar as empresas, mas há aqui um desafio que é, muitas delas estão numa situação em que como é que vão sobreviver, como é que não vão despedir, como é que pagam os salários, e portanto algumas estão nesse modo. Eu diria que ainda assim, se conseguirem encontrar, eu sei que é difícil, mas se conseguirem encontrar uma energia para durante este período, quem sabe até aproveitar para fazer as nossas formações, aproveitar para repensar os procedimentos, para treinar as suas equipas, enfim, muitas vezes estamos a falar de empresas que são 2 ou 3 pessoas, às vezes nem tanto, mas aproveitar este período para melhorar o seu conhecimento, transformar as formas de negócio, repensar a forma como as coisas se fazem. Eu diria que este é um bom período, enfim, mantendo aqui um enorme respeito por todos aqueles que têm que todos os dias fazer os seus negócios sobreviverem, senão não conseguem pagar salários, não conseguem levar comida para a sua casa, respeitando isso de uma forma muito digna. Eu ainda assim diria que, se puderem, façam a aposta de entender e nós cá estaremos para ajudar o melhor possível. E falarem também com os parceiros locais, neste caso as associações empresariais, e que há várias a criar marketplaces regionais, pronto, iniciativas também estão disponíveis no nosso diretório, de resto, no nosso site. E já agora os nossos parceiros, nós temos neste momento um lote de parceiros que têm soluções muito direcionadas para estas temáticas, desde, enfim, não quero citar nenhum em particular, mas estou a pensar a DPD, estou a pensar agora mais recentemente também o CDT. Há um conjunto de parceiros, visitem o nosso site e vejam as soluções. Muitas deles estão neste momento de uma forma muito efetiva, muito concreta, a ajudar a dar os primeiros passos, muitos deles num formato que está entre o 0 ou muito pouco, e portanto tentar aqui que de alguma forma, e bem disseste, referes os marketplaces locais ou temáticos também, que também existem, juntamente com associações que, por exemplo, estão específicas de determinado tipo de temas, a dos queijos, enfim, temos visto aí variedíssimas feiras online, e portanto, quando penso, por exemplo, tem havido também um esforço até do ponto de vista comunicacional por parte do MBWay, por exemplo, para ajudar a explicar às pessoas como é que podem receber os pagamentos. Enfim, acho que todos têm, de alguma forma, tentado criar as condições para darmos estes passos. Sabendo que não há uma solução única, nem há algo que seja mágico que consiga resolver para já esta circunstância que estamos a passar muito complicada. Luís, porquê é que consideras que ainda falha esta integração entre a loja física e a loja online? Porque é que há tanta pouca gente a fazer, neste momento, pelo menos, essa integração em Portugal? Acho que pode estar muito relacionado com limitação de recursos humanos e lá está, é um pouco às vezes, não é por má vontade, mas a transição digital não é algo relativamente simples, nomeadamente ter uma loja online e estar preparado para ter uma logística montada, alguém preparar uma encomenda e expedir uma encomenda. A partir do momento em que temos uma loja online, temos de ter capacidade de dar suporte ao cliente, apoio ao cliente, e tudo isto acaba por ser barreiras à entrada. E muito bem, se calhar nós devemos às vezes reconhecer as nossas limitações e munir-nos de parceiros que são capazes que são especialistas em determinadas áreas, lá está, e o Alexandre disse muito bem, se nós não temos capacidade de logística, entregar essa logística a um parceiro, mas eu acho que tem muito a ver com a falta de capacidade de recursos humanos, formação dos recursos humanos para conseguir fazer essa integração. E porque nós também, a verdade é que nós agora tivemos muitas empresas que, apesar de se terem digitalizado sob pressão, tiveram más experiências no sentido em que, ok, eu queria uma loja online sob pressão porque agora toda a gente vai comprar online, mas é importante as pessoas perceberem que a loja online por si só não representa vendas, se não houver depois uma estratégia de comunicação por trás. Então nós temos agora muita gente que tem lojas online, mas depois não tem uma estratégia de comunicação e acaba por abandonar um pouco a loja online porque aquilo não dá resultados. Pronto, e o que eu gostaria só aqui também de vos sensibilizar é que a loja online por si só acaba por não representar nada. É um passo importante, mas é a mesma coisa que vocês terem a vossa loja, mas depois não fazerem nada para atrair clientes para irem lá visitar. Por isso é que eu acho que falta aqui também um bocadinho de integração e de mindset certo para integrar os dois modelos de negócio.
E tu deste algumas estratégias exatamente sobre isso e 7 oportunidades para o digital, para o comércio em Portugal. Queria também questionar, deste o exemplo da tua avó e falaste muito bem, queria questionar o Alexandre sobre isso. Alexandre, existem neste momento projetos e iniciativas que ajudam à informação e sensibilização e para a digitalização, como é o caso do Muda, correto? Certo. O Muda é uma iniciativa que conjuga mais de 40 entidades a nível nacional, empresas privadas e entidades também públicas, e que tem como objeto, está disponível a informação em muda.pt, quem tiver curiosidade, ainda que eu acho talvez um dos principais contributos que está a dar neste preciso momento é, por um lado, disponibilizar para todas as famílias um site chamado mudaemcasa.pt, e é um site onde as pessoas podem encontrar diariamente dicas sobre como utilizar a internet de uma forma mais eficiente. Está organizado por categorias, desde aprender, comprar, usar serviços públicos, usar serviços das empresas, saúde, banca, e, portanto, tudo numa forma regular podem encontrar informação sobre como melhorar a vossa experiência. É um site mais editorial, no sentido que tem informação diária sobre coisas novas que estão a sair nestas variedíssimas áreas. Isto enfim, se procurar no topo é, no fundo, como saber mais e como aprender mais sobre a utilização do digital no dia-a-dia, por categorias. Tem também vídeos que explicam como é que eu posso utilizar uma determinada funcionalidade. Pode ser, por exemplo, a autoridade tributária a explicar uma funcionalidade do site das finanças. Temos neste momento mais de 500 notícias / vídeos disponíveis com informação nesse site mudaemcasa.pt. Já agora dizer que nesse mesmo site está ainda disponível a possibilidade das pessoas terem um conjunto de 8 manuais para ajudar os seus pais e os seus avós a tornar-se mais digitais. Aquilo que o Luís Torres fez por iniciativa própria, pode agora também utilizar os manuais para explicar. Numa primeira fase, há um manual que é o Estar Online, que é criar a minha primeira password, saber criar um e-mail, saber as pesquisas. Mas muitas vezes, obviamente não pode ser a pessoa que não sabe que vai aceder ao site. Se eu não sei usar a internet, não posso usar o site. Então, a ideia aqui é que pessoas como o Luís, portanto, os filhos, os netos, etc., possam ajudar os seus pais e os seus avós a dar estes primeiros passos. E usando os nossos manuais digitais, ajudar no fundo é aprender a ensinar. Porque muitas vezes, se calhar o Luís tem já nos seus genes essa vontade e esse gosto em ensinar, mas muitos de nós, se calhar, não temos isso. E, portanto, para que qualquer um saiba ensinar estas coisas, nós criamos estes manuais. Tem 8 manuais, um sobre que é o Estar Online, que é o primeiro nível, é o primeiro manual do primeiro nível, que é este primeiro que vos disse, portanto, relacionado com as contas de e-mail, a password, etc. Tem depois outros, por exemplo, sobre como marcar uma consulta no Serviço Nacional de Saúde, como criar a minha presença nas redes sociais. Portanto, são coisas muito básicas, mas que são muito importantes para quem está a dar os primeiros passos. Portanto, para quem eventualmente não conhece, eu acho que esse é o primeiro, poderá ser esse primeiro passo, é mudaemcasa.pt. Quando criei esse projeto no dia 2 de abril, não imaginava, foi praticamente 15 dias depois de entrarmos em confinamento, percebemos imediatamente que isto ia ser uma situação muito complicada para as famílias e que as pessoas iam ter de aprender sobre ferramentas de teletrabalho, tinham que saber muita coisa que de repente não sabiam. E então criámos esse site, mas para mim a surpresa, devo dizer, é estarmos em finais de novembro e imaginar que provavelmente ainda até à primavera ou ao verão ainda vamos ter o site Muda em Casa operacional. Portanto, é uma coisa que me parece muito útil, muito importante, que é muito importante divulgarmos entre as famílias, porque acho que este é uma boa altura em que as pessoas estão mais confinadas, que têm um pouco mais de tempo em casa, é uma boa altura para ajudar os vossos pais e os vossos avós a aprenderem. Portanto, mudaemcasa.pt e já agora, muitas dicas para o nosso dia-a-dia. Eu aprendo sempre, todos os dias que lá vou, e tenho uma newsletter às quartas-feiras, todos os dias que lá vou aprendo sempre qualquer coisa. Estamos sempre, acho que devemos estar sempre disponíveis para aprender. É isso que o digital também nos ensina. Sem dúvida. Alexandre, se o Selo Confio já era uma ferramenta poderosíssima de marketing e não só, anteriormente, num cenário pandémico, ganha outra relevância. Queria, por favor, que deixasse aqui uma mensagem sobre o Selo Confio, que vantagens é que ele traz e que cenário, que importância, que relevância, que peso, no fundo, que ele ganhou agora, não é? Certo. Com a acreditação de confiança. Eu sugiro, por exemplo, se quiserem ver um exemplo de um selo pronto, como é que ele parece, vão, por exemplo, ao site da FNAC e vão ao final da página e veem lá o selo que diz Confio e, portanto, é um ponto de partida para que os consumidores percebam que aquele site é um site de confiança. Dir-me assim, mas a FNAC se calhar não precisava disso, que é uma marca muito conhecida e toda a gente sabe quem eles são.
Sim, é verdade, mas há muitas marcas que não é assim. Obviamente que é muito importante que marcas importantes credibilizem, como é o caso da FNAC e outros, ou o Corte Inglês, por aí fora, que têm o selo. Foi também para estas marcas se calhar mais desenvolvidas, foi uma forma de validarem também as boas práticas, porque muitas vezes uma marca está convencida que está a cumprir todos os requisitos, mas não está. Às vezes falha aqui ou falha acolá. Portanto, passar pela auditoria é sempre um bom processo. Eu recomendaria que mesmo aqueles que já tenham experiência, que já estão nisto há alguns anos, passem pela acreditação, porque a acreditação vai-lhes validar se estão a cumprir as últimas normas, se estão de acordo com as melhores práticas. Portanto, é muito importante para, por um lado, garantir que aquela empresa está a cumprir a legislação, segundo, está a cumprir as boas práticas, porque há coisas que podem não ser obrigatórias, mas é bom que sejam praticadas pelas empresas. Portanto, normas, regras, leis, boas práticas. E, por outro lado, há aqui, como eu dizia há pouco, quem tem o selo português tem automaticamente o selo europeu. O que quer dizer que para um francês, para um alemão que venha visitar um site português, se ele tiver em inglês, por exemplo, ou francês, ou seja o que for, ter lá o selo europeu pode ser interessante, é uma forma de dar credibilidade. Nós não nos podemos esquecer que na internet muitas empresas são totalmente desconhecidas. Um pequeno comerciante que agora de repente aparece online e que ninguém o conhece, amigos, é mesmo muito difícil depois de ninguém entrar assim de repente e vai fazer compras e meter um cartão de crédito num site que não conhece. Ter o selo de confiança reforça essa confiança nesta marca, é saber que quem está por trás existe, que a CEPI.pt e a DECA auditaram, e portanto há aqui aspectos que são, eu acho que melhora as operações, por um lado, e dá mais confiança ao consumidor, e isso é muito importante nesta altura. Muito bem. Luís, tu queres... E é gratuito se houver a adesão até ao final deste ano, não é? Portanto, quem aderir ainda, faça a adesão ainda este ano, vai ter a gratuitidade do selo durante um ano. Luís, tu és um advogado, confesso, sempre da informação e da transparência, falas imenso na importância da transparência. Que relevância é que pode acrescentar, que significado é que pode acrescentar ter um selo confio num site, seja ele institucional ou corporativo ou uma loja online, uma acreditação de confiança destas? Eu vou fazer a ponto com aquilo que o Alexandre estava a dizer muito bem, que é, nós não nos podemos dar à luz. É aquela história que eu estava a falar há pouco. Queremos uma loja online e por que raio é que nós achamos que algum cliente que não nos conhece de lado nenhum vai partilhar connosco o seu cartão de crédito, vai fazer um pagamento prévio? Aquilo que nós vendemos não é assim tão exclusivo que faça o utilizador confiar em nós logo à partida. Ou seja, uma coisa que eu desde já vos gostaria de recomendar é que vocês, sempre que possível, apelem a uma primeira experimentação. O utilizador tem que fazer uma primeira compra convosco para sentir-se confiante e saber que as coisas correram bem. E um selo confio é baixar um pouco a barreira logo num primeiro processo. Existe uma grande barreira quando, quer dizer, um site que eu não conheço de lado nenhum, uma marca que eu não conheço de lado nenhum. O site até parece ter boa pinta, até parece ser user-friendly, à partida transmite-me alguma confiança, mas eu depois vou ter vários pontos em que eu vou tentar baixar essa barreira para ter uma confiança numa primeira compra. Eu vou ver as reviews que aquela marca tem online, eu vou frequentar sites de reclamações para ver se existem muitas ou poucas reclamações e se existirem, se foram bem geridas ou não. Eu vou aos canais sociais ver a presença da marca e depois vou ter em consideração também selos como o confio.pt que me fazem baixar ainda mais este muro, este bloqueio a uma primeira compra, que são essenciais para convencer o utilizador a fazer uma primeira compra, a apelar à experimentação, e depois é o nosso trabalho de garantir que essa primeira compra, que proporcionamos uma experiência incrível de consumo para que o utilizador possa repetir a compra. Muito bem, Luís, obrigado mais uma vez pela partilha de conhecimento. Dado então por encerrada a sessão, se de facto não existirem mais questões por parte da nossa audiência, do nosso público, dizer ainda que regressamos no dia 25 de novembro. Eu queria fazer aqui uma autocorreção, eu disse que a Black Friday seria no dia 25 de novembro, mas 25 de novembro é quarta-feira, a Black Friday será dia 27 de novembro, mas como disse o Alexandre muito bem, nós já estamos em Black Month, Black Week, a Black Friday no fundo já é quase um mês de Black Friday. Always Black Friday. E agora com este cenário pandémico ainda mais. Dizer que regressamos então esta quarta-feira às 17 horas, 2 a 8 dias, falar sobre lojas online, vender na internet. Vamos ter connosco a Ruth Cecília da Bytalk, que é uma empresa, como eu referi no início, que é uma empresa especializada em automatização de marketing digital para PMEs elas portuguesas, que também têm ferramentas próprias de email marketing, de SMS marketing bastante integrados, e regressamos mais uma vez com o Pedro Garcia, desta vez. O Luís regressa connosco numa próxima oportunidade. Vemo-nos então por aí, agradeço imenso a presença de todos e voltamos na quarta-feira à mesma hora. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado a todos. Obrigado. Deus, obrigado, boa tarde. Deus, obrigado. Saúde para todos. Adeus, obrigado.